Fala, atleta! No vídeo de hoje eu vou trazer para você a importância do sono para você no seu dia a dia, no seu esporte. Mas antes, deixa eu me apresentar para você. O meu nome é Thiago Linhares e eu ajudo atletas a potencializarem as suas performances e a se tornarem verdadeiros campeões do seu esporte. Então, enfim, antes de a gente começar, antes de a gente falar da importância do sono, o que a ciência fala, os benefícios e as minhas 7 dicas aqui para fazer realmente a diferença para você melhorar a sua noite de sono, eu queria convidar você já de antemão a deixar um like em algum lugar aqui nessa página, dar uma curtida. Queria convidar você também já para se inscrever no meu canal, ativar o sininho para você sempre receber em primeira mão todas as minhas novidades diretamente para você que é atleta, pai, treinador, empresário ou algum apaixonado do esporte. Fechou? Show de bola! Os benefícios, a importância, como dormir melhor é o que a gente vai falar no vídeo de hoje. É o seguinte, atleta, uma noite de sono realmente ela é fundamental para o atleta de alto nível. Ela é necessária para você se manter em alta performance da melhor forma possível para você realmente no dia seguinte desenvolver de uma maneira eficaz, eficiente a sua atividade, a sua modalidade. E aí eu quero começar esse vídeo te questionando. Vem cá, que horas que você está assistindo esse vídeo? Se for de noite, 11, 11h30, meia-noite, isso vai ser fundamental e eu espero que você nunca mais fique depois das 11 horas assistindo o vídeo. Se você não é essa pessoa que está assistindo à noite, eu queria te perguntar, que horas que você vai dormir? Que horas que você costuma realmente descansar, repousar? Mas por que, Linhares? Olha só, dentro de uma ferramenta dentro de uma ferramenta do nosso trabalho que a gente realiza aqui, que é a chamada roda do campeão ou a roda do atleta, uma das etapas que a gente fala é sobre a importância do atleta dormir, ou seja, descansar, regenerar, passar uma noite bem dormida, bem tranquila, para no dia seguinte ele ir desempenhar o seu treino ou ir para a competição, para a sua partida, enfim. Então, a gente fala muito da importância do sono no nosso treinamento de Fórmula do Atleta. Mas eu queria perguntar para você, que horas que você dorme? Que horas que você costuma ir dormir? Como é que você acorda no dia seguinte? É muito comum eu ouvir, eu escutar de atletas que acordam no dia seguinte cansado, como se já estivesse levado uma surra, com algumas dores no corpo, e a gente vai falar de tudo isso aqui nesse vídeo. É o seguinte, atleta, passar poucas horas dormindo, ou seja, dormir depois das 11, isso mesmo, depois das 11 da meia-noite, 1, 2 horas da manhã, vai fazer com que você fique como se tivesse levado uma surra no dia seguinte, cansado na manhã seguinte, de mau humor, estressado, irritado, depressivo, com falta de apetite. Você pode, se você é uma pessoa que dorme pouco, seja atleta ou não, você pode sentir que a sua região, o seu região do abdômen, ele é mais volumoso, a gordura tende a haver um depósito ali no tecido de gordura, literalmente, desanimado, não acredita. Esses são alguns dos sintomas das pessoas que dormem pouco. Isso não sou eu que falo, isso literalmente é a ciência, são as pesquisas que realmente trazem o que acontece com quem dorme. E ainda, se você tem 15 ou 20 anos e dorme pouco, dorme mal, atleta, você pode ter certeza que o seu condicionamento, a sua massa muscular, a sua capacidade muscular é como se você tivesse alguém de uns 30, 40, e eu vou dizer que 50, 60 anos de idade, como se fosse a sua musculatura fosse tão velha, simplesmente pela falta de sono, pela ausência de sono na sua vida. Olha só, pesquisas apontam que dormir corretamente, o suficiente, descansar, literalmente, noites, não apenas uma noite, descansar consideravelmente num certo período durante a semana, melhora significativamente sim o seu desempenho, a sua performance, a sua recuperação, a sua construção muscular. O seu descanso é necessário sim numa noite bem dormida, simplesmente dormindo o suficientemente bem para que no dia seguinte você consiga desempenhar o máximo do seu papel no seu esporte,
Seja você um atleta de luta, de futebol, de vôlei, de basquete, enfim, seja lá qual for o seu esporte. Isso está, atleta, diretamente linkado à sua saúde. O sono está diretamente linkado à sua saúde, ao seu humor, à sua performance, aos seus resultados, à sua evolução, ao seu crescimento. Enfim, N fatores. Só para você ter uma ideia, eu já trabalhei com atletas de base que eles, como eram muito caprichosos e tinham realmente atitudes de campeões, eles se preocupavam tanto com o seu crescimento ósseo e com o GH, que é o hormônio do crescimento, que eles dormiam 9, 9h30, 21, 21h30 da noite, simplesmente para ter o máximo da sua performance do GH, realmente ter uma boa noite de descanso e, enfim, e realmente colher todos esses benefícios que o sono traz para eles. A explicação para tudo isso que eu estou te falando aqui, sobre a importância do sono, é o seguinte: uma noite de sono bem dormida, ela vai regular, ela vai criar um ciclo normal, digamos assim, em relação ao hormônio da melatonina, que é o hormônio do nosso relógio biológico, que vai realmente induzir você ao sono. Então, por isso que é importante você ter alguns tipos de cuidados que eu vou falar para você aqui na sequência do vídeo em relação ao que você tem que fazer, o que você não pode fazer, o que você deve fazer, o que você tem que tirar do seu quarto, enfim. Simplesmente para ter essa regulação da melatonina, para ter uma noite de sono bem dormida, regulada, com uma rotina sempre previsível. Porque se você dorme meia-noite, 1h, meu irmão, perigo, se liga. Isso não está trazendo nenhum tipo de benefício para você, nem para o seu esporte, muito menos para os seus resultados. Só para você entender também, durante o sono, entre 10 e meia-noite, existem vários ciclos do sono, mas entre esses ciclos nós produzimos o GH, que é o hormônio do crescimento, que ele é o responsável pelo seu crescimento, pelo tônus muscular seu, isso mesmo, cuja função é realmente regenerar, recuperar, melhorar, aumentar o tônus muscular aí da sua musculatura, do seu corpo, para que você consiga no dia seguinte crescer de novo, evoluir, treinar, melhorar sua performance, ou seja, romper com as suas fibras para que daí durante a alimentação a construção da cadeia muscular seja completa, durante o sono esse reparo, essa reconstrução seja também feita completa de uma maneira eficaz e eficiente, simplesmente pela produção do GH, que é o hormônio do crescimento. Olha só que interessante, foi feita realizada uma pesquisa lá na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, lá na Califórnia, onde os jogadores de basquete melhoraram em até 10% o arremessos em lance livre, ou seja, foi feita uma avaliação antes da melhora do sono e foi feita uma avaliação, um teste depois da melhora do sono. Olha só que interessante, eles chegaram a melhorar 10% em relação aos arremessos de lance livre, simplesmente por terem dormido mais e melhor, ou seja, uma média entre 6 a 9 horas de sono. Mas a parada aqui não é a quantidade, mas sim o relato que eles fizeram no estudo falando, cara, hoje eu dormi bem, hoje eu amanheci descansado, a noite foi o suficiente. Resumindo, melhoraram 10% em relação aos lances livres do que eram antes. Show de bola? Faz sentido? Então, diante do que você estava fazendo, diante do que você está fazendo, eu quero te propor a partir de agora a mudar, a rever, a repensar o que você estava fazendo em relação ao seu sono. É o seguinte, você pode estar perdendo performance, perdendo resultado simplesmente por não estar dormindo ou descansando o suficiente no dia seguinte ou durante toda uma semana, durante toda uma preparação no seu ciclo aí para o seu campeonato, para a sua competição, que é o mais importante. Então eu vou trazer para você aqui no vídeo hoje quais são os 5 benefícios que a ciência traz voltado para os benefícios do sono que você tem que colocar de uma vez por todas na sua vida. Olha só, benefício 1. O sono, ele consegue manter uma qualidade do desempenho cardiovascular, fazendo com que mantenha a oxigenação do seu corpo em níveis normais, fazendo com que você evite a fadiga, fazendo com que você evite o cansaço no dia seguinte,
fazendo com que você mantenha um excelente desempenho em relação à atividade do dia seguinte. Ou seja, você já deve ter amanhecido cansado por não ter dormido na noite anterior bem. E aí você chega na preparação física, no treino técnico ou no treino de resistência, sei lá qual for o seu treino, e você chega, parece que está morto, acabado, não tem força, não tem resistência. Simplesmente porque você não recuperou, não regenerou o suficientemente na noite anterior, logo o seu prejuízo é muito maior, como se fosse o dobro, você perde 2 vezes. Você não recuperou o treino anterior e ainda você não consegue treinar suficientemente bem no dia seguinte. 2. Dormir bem é tão importante, é tão bom quanto você ter uma boa alimentação. Vou dar um exemplo da academia, atleta. Use a academia como se fosse a questão do preparo físico seu também. Seja na academia, seja a parte de preparo físico, ela é tão importante, logo você rompe as fibras. E aí, durante a alimentação, você vai realmente fazer o combustível como se fosse o tijolinho que vai ser reconstruído daqueles músculos que foram rompidos. Já o sono vai fazer essa reparação completa aqui, de uma maneira ideal. Ele vai regenerar, ele vai recuperar, ele vai construir esse músculo que foi quebrado, rompido aqui durante o dia. Então, a alimentação é importante, assim como o sono, para fazer uma reconstrução do tecido muscular que foi feito algumas microlesões, seja ela na musculação ou na preparação física. Então, realmente, dormir o máximo possível com uma ótima qualidade é fundamental para a tua reconstrução muscular. Seja você atleta ou não, o sono vai ser fundamental de novo para você no dia seguinte, de uma maneira que vai garantir com que você melhore, potencialize a sua performance. Lembra que eu falei para você que no benefício 1, que ele traz em relação ao cardiovascular, porque se você não recuperar o suficiente, você não consegue treinar na sequência. Então, dormir bem vai fazer com que você treine tão bem quanto o dia anterior, ou melhor ainda, ou seja, o sono sim pode potencializar, pode melhorar sim o seu desempenho na atividade proposta. Já o benefício 4 aqui nesse vídeo, dormir bem, né? E dormir bem varia de pessoa para pessoa. O ideal realmente é sempre você procurar um médico e entender. E se você não tem realmente condições financeiras de procurar um médico, vá ao posto de saúde, mas se você ainda não quer ir ao posto de saúde, o melhor parâmetro é você realmente ter a sensação de que você dormiu o suficiente e ainda você não precisou de despertador para acordar cedo, você acordou de uma maneira natural e normal. Então, se 6 horas ou 9 horas são o suficiente para você, tá ótimo, mas o importante é que você tenha essa sensação que dormiu bem e principalmente isso vai beneficiar tanto 2 questões que é muito importante, principalmente em jogadores e em atletas, em relação à potência e à resistência. Então, o atleta precisa ser ao mesmo tempo potente, forte, rápido e ao mesmo tempo ele precisa ter essa resistência. Então, o sono vai trazer uma melhora na potência e na resistência de você aí, atleta. A 5ª dica é só um resumo do que a gente falou aqui nas 4 anteriores. Não adianta você dormir apenas uma noite bem, é fundamental você ter uma sequência, um sono regulado, no mínimo aí 6 dias por semana. Grandes atletas, eles dormem dos 7 dias, realmente eles procuram dormir de 5 a 6 dias de uma maneira coerente, com rotina de dormir e horário para acordar, para que sempre o ciclo do coração se mantenha numa rotina agradável, numa rotina que seja suficientemente boa para que no dia seguinte ele acorde principalmente sem despertador. Então a dica 5 realmente é para você manter essa rotina de horários para você dormir. Mas Linhares, qual seria um bom horário para eu dormir? Eu diria o seguinte para você: o meu horário pode ser não bom para você, mas de uma maneira geral, eu aconselharia você dormir antes das 10 horas. Atleta, se eu puder te dar um conselho master, um conselho de coach esportivo mesmo, diria para você dormir entre 9 e 10 horas da noite, porque aí você vai ter tempo suficiente para dormir antes da meia-noite, para você realmente coletar todos os benefícios dos ciclos que a gente passa do sono. Dormir antes da meia-noite vai ajudar um depósito suficientemente bom em relação ao hormônio do GH, que é o hormônio do crescimento, que depois da meia-noite isso já não acontece mais.
E eu diria para você acordar, começar a acordar sem o uso do despertador também, que eu acho fundamental para você dormir 9, 9h30, 10 horas, como a sua avó lá fazia na época dela. Descanse bem e aí no dia seguinte programe o seu despertador para uma hora que você achar que você tem que acordar, seja lá 7, 6, 8 horas, mas eu diria também para você se preparar no dia seguinte, acordar com tempo suficiente para você não sair correndo, desesperado, louco, atrás da correria e sempre correndo. Então, acorde sempre adiantado. 7 dicas que eu vou passar para você dormir melhor em relação ao que você tem que fazer, quais são os preparos. 1. Prepare o seu quarto realmente da melhor forma possível. Deixe o seu quarto um lugar, um ambiente que seja aconchegante, que seja realmente um lugar de prazer, de relaxamento. Para a hora que você chegar nele, ele seja prazeroso, tenha um cheiro gostoso, tenha visões organizadas, bonitinho, tudo limpo. Ou seja, você vai se sentir bem, vai ser legal chegar num quarto que não é todo bagunçado. Enfim, dica 1, tenha um lugar aconchegante, um lugar de prazer, para você literalmente relaxar. 2, eu diria para você controlar a exposição à luz de lá de fora, a luz dos prédios, dos carros, do poste, enfim, a luz externa ou qualquer luz que fique ligada, ou seja, deixe o seu quarto o mais escuro possível para que você consiga secretar alguns hormônios, entre eles a melatonina e a serotonina, que vão ser secretados aí em relação a essa ausência de luz aí durante a noite. 3, eu já falei aqui, mas eu vou repetir. Mantenha os aparelhos eletrônicos longe, distante do seu quarto. Proibido TV, proibido Netflix, proibido qualquer tipo de TV a cabo, celular. Eu diria para você também começar a treinar o seu cérebro, começar a treinar a sua mente para que você não seja alguém dependente do seu celular, não seja dependente da tecnologia. Volte como os nossos antepassados das cavernas, não tenha nada eletrônico para que você consiga descansar a tua mente o suficientemente bem para que o teu corpo descanse, para que você consiga dormir bem, para que no dia seguinte você esteja preparado para tudo de novo, novamente. Simples assim. 4ª dica é o seguinte, se você não dorme, não tente forçar o sono. Isso eu vou engatar já com a minha 5ª dica. Então, não forçar o sono é super importante. Se você não consegue dormir, eu diria para você realizar algumas técnicas de respiração. Inspira e solta. E repetidamente, para você baixar a frequência cardíaca, ficar mais calmo. Ao passo que você vai praticando a respiração, você já pode começar a meditar, a refletir, a não pensar em nada, para começar a esvaziar o seu cérebro. E isso vai fazer com que você descanse, baixe a frequência, diminua a pressão arterial, logo você consiga mais cedo ou mais tarde dormir e o sono vai vir com toda certeza. 6ª dica é, cara, atleta, você precisa ter um colchão adequado e sim um travesseiro também adequado e realmente de qualidade. Porque ninguém merece dormir parece que numa cama de pau, como se estivesse no chão, e também ninguém merece dormir com o pescoço, uma má postura. Você precisa saber qual é o tipo de colchão que é bom, qual é a densidade que é boa para você, e identificar qual é a melhor posição que você consegue dormir. Evitar dormir de barriga para baixo, para você não ter problemas na lombar, nas costas. E ainda, se você costuma dormir de lado, você ter mais um travesseiro que você coloque entre as suas pernas para que você consiga deixar a sua coluna vertebral o mais ereta, mais reta possível, evitando assim com que você venha ter problemas futuros em relação à coluna, porque tem muitas pessoas que têm problema de coluna simplesmente pelo fato de dormir em posições erradas aqui. Já minha 7ª dica é o que eu também faço e eu vou querer passar para você aqui. Coma, se alimente de uma maneira mais leve possível. Lá os nossos avós, a mamãe dizia o seguinte, se alimente como um rei de manhã, como realmente uma pessoa rica, coma como um príncipe durante o almoço e à noite se alimente como um plebeu, como um pobre mesmo. Ou seja, o que quer dizer esse pobre, esse plebeu? Cara, você precisa comer pouco de noite próximo de dormir. Eu diria, o ideal seria pelo menos 1 hora antes de dormir você se alimentar. O ideal seria 2 ou quiçá 3 horas antes de você dormir para você descansar bem aqui, ó, seu sistema digestivo, para que ele não trabalhe no período da noite, ou seja, ele passe a noite descansando assim como você. Porque se você é o cara que come feijoada, janta,
come comida pesada, arroz, macarrão, carne principalmente, cara, você vai passar, o teu estômago, o teu corpo vai passar a noite inteira trabalhando, logo você não vai conseguir de novo dormir o suficiente, vai entrar num ciclo que você vai começar a treinar cansado, não vai treinar o suficiente, não vai melhorar e vai virar um ciclo vicioso. Então, realmente cuidar da alimentação 1 ou 2 horas antes de dormir é fundamental. E algo que eu quero trazer para você aqui, que é algo que eu faço, é uma rotina que eu tenho, antes de dormir eu sempre tomo 1 copo de água e logo que eu acordo em jejum eu também ingiro aqui, consumo 1 copo de água, temperatura normal, eu não costumo tomar muita água gelada, mas enfim, isso não quer dizer nada, mas é uma dica que eu tenho para você. Antes de eu acordar, sempre tomar uma água aí em jejum. Beleza? Fez sentido para você? Então aqui eu trouxe para você no vídeo de hoje a importância, os benefícios do sono para você, atleta. Eu trouxe aqui algumas dicas valiosas para você do que você deve fazer em relação para você ter noites de sono bem dormidas. E cara, se liga, você pode estar perdendo performance caso você não siga esses passos, caso você não melhore o seu sono. Você pode estar perdendo milésimos de segundo, que no esportes é um vendaval, é um tempo gigante, é uma distância longa simplesmente pelo fato de você não estar dormindo o suficiente. Se você ainda tem dúvidas de alguma coisa que eu falei aqui ou o vídeo não foi o suficientemente bom para você, eu queria desafiar você a ir ao médico, conversar com um profissional do sono realmente, para ele que é o profissional responsável, te ajudar para você maximizar ainda mais os seus resultados aí no seu dia a dia. Beleza? Fechou? Então eu queria convidar você, se esse vídeo te ajudou, se esse vídeo colaborou com você um pouquinho mais, fez você entender a importância do sono para você aí, atleta, ou a importância do sono para você que é pai, mãe ou treinador de atletas, eu queria convidar você para deixar sua opinião aqui embaixo, em algum lugar aqui nessa página. Queria convidar você também para curtir o meu vídeo, ou seja, deixa o like, porque realmente eu preciso que o algoritmo do YouTube entenda que eu estou contribuindo, ajudando outras pessoas. Também queria convidar você para se inscrever no meu canal, ativar o sininho para sempre receber em primeira mão todas as minhas novidades do que tange treinamento mental, sono, alimentação, preparação física, parte tática, dicas e muitas dicas, enfim. Então, curte, se inscreve no meu canal, ativa o sininho e isso é muito importante para você. Se você ainda não me segue lá no Instagram, no meu Facebook, segue lá, é Thiago Linhares Coach. Eu também posto dicas, sacadas diárias mais curtas. Lá você vai ver um pouquinho dos meus bastidores, o que eu faço, quem são os atletas com quem eu trabalho, como é meu método, as ferramentas que eu uso, os livros que eu leio, o meu gato, o campeão, que sempre está por aqui, a minha família, enfim, eu vou estar realmente mostrando um pouquinho mais para você. Beleza? Fez sentido? Então, eu espero que realmente você comece a botar em prática a partir de hoje e comece a realmente dormir literalmente como um campeão e ser um campeão também no sono. Esse foi o vídeo de hoje, a importância do sono para o atleta. Eu te vejo no próximo vídeo. Valeu? Um forte abraço, Deus te abençoe. Vai pra cima, campeão.